Fala galera do YouTube, Tenente Douglas Ferreira por aqui e agora vamos dar continuidade nas questões de física da prova do CFO-CBMER de 2024. Faremos agora as questões de número 86 e 87, beleza? Mas antes disso, vocês já sabem, já curte logo esse vídeo antes que você se esqueça. Inscreva-se no canal, ative o sininho e dá aquela moral aí no Instagram. Vamos lá então? Sem mais enrolação, bora lá para a questão. Questão de número 86 aí, muito tranquila essa questão, tá? Essa foi para não zerar a prova. Três esferas idênticas, muito leves, olha aí. Três esferas idênticas e muito leves estão penduradas por fios isolantes no vácuo, ou seja, elas não têm contato com nada, estão penduradas por fios isolantes, estão no vácuo. Em um dado instante, a esfera A, carga de A igual a 10 microcoulomb, toca na esfera B. Elas são separadas e em um dado momento elas se tocam. Na esfera B, que tem carga de menos 2 microcoulomb. Decorrido alguns instantes, elas são afastadas. E faz-se com que a esfera B toque a esfera C, que tem carga de 6 microcoulomb. Após os contatos descritos, após o contato que A teve em B, separou, né? E depois B teve em C e separou, após esses contatos descritos, as cargas das esferas A, B e C são, respectivamente, ou seja, a minha pergunta, as cargas que elas terão após o contato. Essa é a minha pergunta. Muito tranquilo, galera. Vamos lá. Vamos começar a desenvolver aqui. Deixa eu só grifar a carga de cada um. Carga de A 10 microcoulomb, carga de B menos 2 e carga de C 6 microcoulomb. Pessoal, todas as cargas estão em microcoulomb, todas as opções estão em microcoulomb, então eu não vou ficar repetindo aqui toda hora microcoulomb, beleza? Vou trabalhar apenas com o valor numérico aí das cargas. Então eu tenho uma esfera A, uma esfera B e uma esfera C. Estão isoladas, com carga 10, carga menos 2 e carga 6. Aqui eu vou parar e abrir um parênteses, tá? A energia não se perde. Então, após esses contatos, o somatório da energia que eu tenho antes deve ser, né, se tudo ocorrer certinho, deve ser o mesmo somatório da energia ao final de todos esses contatos. Bora somar aqui? Eu tenho 10 menos 2, 8, mais 6, 14 microcoulomb. Ou seja, ao final de todos esses contatos, eu preciso que elas tenham o mesmo somatório, ou seja, 14 microcoulomb. Bora lá ver nas opções, então. Fazer um comparativo aqui. Eu tenho a opção A, 4 mais 4 mais 4 dá 12, diferente de 14. Então, tchau, opção A. B, 5 mais 5 mais 5, que dá 15. Tchau, opção B. Opção C, eu tenho 8 mais 3 mais 3, 6. 8 mais 6, 14. Opa, essa mantém. Opção D, eu tenho 8 mais 2, 10 mais 2, 12. Tchau, opção D. E opção E, eu tenho 4 mais 5 mais 5, ou seja, 4 mais 10, 14. Opa! Então já eliminei as opções A, B e D. Então só fico com C e E. Beleza? Então vamos lá. Vamos voltar. No primeiro momento, vou botar aqui no momento 1, eu tenho contato de A com B. Correto? A e B e as cargas de 10 e menos 2. Como se dá a eletrização por contato, que é o que está acontecendo aqui. Dois corpos com cargas diferentes, eles se eletrizam por contato. E após a separação, o que acontece é o somatório das cargas dividido por 2.
as cargas se equilibram. Então, cada um dos corpos vai ficar com a mesma carga, tá? Com a mesma quantidade. Então, se eu tenho 10 e menos 2, será 10 menos 2 sobre 2. 10 menos os 2, 8 sobre 2, 4 microcoulomb. Então, após a separação, que é aqui no meu evento 2, eu tenho A, B e C. Coloquei C aqui só para a gente não esquecer dela. Então, A ficou com 4, B também ficou com 4 e C permaneceu lá com os seus 6 microcoulomb. Agora, no terceiro momento, eu tenho A quietinho aqui no canto dele e um contato entre B e C, que tem 4 e 6. E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá, porque eles vão se separar. Então, no contato, as cargas são somadas, se equilibram e após separação, elas ficam com a mesma quantidade. Então, terei aqui 4 mais 6 sobre 2, 4 mais 6, 10 sobre 2, 5. Então, cada um deles vai ficar com 5 microcoulomb. Então, eu tenho aqui no momento 4, eu tenho A, B e C. Qual é a carga de cada um? 4, esqueci de colocar aqui, 4. A, 4. B e C vão ficar com 5 cada um. E somando, dá 5 mais 5, 10, mais 4, 14. Vê se não confere com o que nós falamos lá no início. Então, eu tenho a resposta em qual opção lá? Na opção de letra E, eco. Eu tenho 4, 5 e 5 aqui na eco. Beleza? Questãozinha bem tranquila. Essa foi para não zerar mesmo, galera. Muito tranquila essa. Então já dá seu like aí, já deixa seu like para você não se esquecer e bora lá para a próxima questão. Questão de número 87, galera. Para um salvamento, um caminhão do Corpo de Bombeiros. Olha aí, vou até destacar ele aqui, ó, de vermelho, ó. Um caminhão do Corpo de Bombeiros, não, uma prova de bombeiro tem que envolver uma questão, né? Uma questão tem que envolver o Corpo de Bombeiros. Parte do repouso. Ele parte do repouso. Se ele parte do repouso, galera, o que quer dizer isso aqui? Partir do repouso. Que eu tenho velocidade inicial, 0. Partir do repouso. Vamos lá. Mantendo a aceleração constante, ou seja, nem a aceleração. Por um intervalo de tempo T. Olha aí, muito importante. Então, no primeiro intervalo de tempo, T, eu tenho uma aceleração constante. Ponto. A velocidade, então, atingida, então ele atingiu uma velocidade, é mantida. Opa! A velocidade é mantida. O que quer dizer isso aqui? Se a velocidade é mantida, quer dizer que ela é constante. E se eu tenho velocidade constante, eu deixo de ter o quê? Aceleração. Beleza? Por um intervalo de tempo 4t. Em seguida, o caminhão desacelera. Opa, volto a ter aceleração, mas ele desacelera. O que quer dizer desacelera? Ele tem uma aceleração aqui, ó, negativa. Tá? Desacelera constantemente por um outro intervalo de tempo t, até atingir o repouso. Olha aí. Ou seja, ele vai desacelerar até a velocidade chegar a 0. Pergunta: o gráfico que melhor representa o deslocamento do caminhão em função do tempo é? O gráfico melhor representa. Essa é a nossa pergunta. Galera, vamos lá. Tenho muita
sem muito cálculo, nós temos que, no primeiro intervalo de tempo, T. Não quero essa. Quero essa. No primeiro intervalo de tempo, T, o que eu tenho? Uma velocidade inicial igual a zero. Certo? Eu tenho uma aceleração constante, CTE, e maior do que zero. Ela é positiva. Então, que tipo de movimento eu tenho aqui, nesse primeiro trecho? Eu tenho um movimento uniformemente variado. É um move, correto? E o gráfico do move uniformemente variado, ele é uma curva. É uma... Cadê você? Cadê? Ele é uma curva. Pode ser um gráfico, tá? Uma curva crescente ou decrescente. Porém, como a minha aceleração é constante maior do que zero, então o meu gráfico, nesse caso, só pode ser uma curva crescente. Show? No próximo trecho de 4t, ele diz o quê? Que a velocidade é igual a constante. Se a velocidade é constante, necessariamente a minha aceleração é zero, correto? Para ter uma velocidade constante ao longo do tempo, necessariamente eu não tenho aceleração. Então, se eu não tenho aceleração, que tipo de movimento é esse? É um movimento uniforme. Movimento uniforme. E o gráfico deste movimento é uma reta. Tá ok? Uma reta constante. E no último período de T, o último trecho de tempo, T, ele diz que eu tenho uma desaceleração. Ou seja, eu tenho uma desaceleração constante. Então, eu volto a ter uma aceleração constante, porém menor do que zero. Certo? E a minha velocidade final é igual a zero. Ou seja, eu desacelero, até que a minha velocidade chegue a zero, que é o ponto que o veículo atinge o repouso, como está descrito aqui na questão. Ou seja, assim como na primeira situação de tempo t, que eu tenho uma aceleração, meu gráfico será uma curva, porém aqui como a minha aceleração é negativa, a minha curva será decrescente. Beleza, galera? Então, agora é só analisar as opções, né? O que nós temos aqui? Na opção de letra A, no período de tempo T, eu tenho o quê? Uma curva crescente. Aqui, o gráfico é curvo e crescente. A partir de T até 5T, um período de 4T, eu tenho uma reta crescente. E, por acaso, a partir de 5T até 6T, que é um período de 1T, eu tenho o quê? Uma curva decrescente. E para a minha velocidade chega a zero. Então, galera, a minha opção eu já vou marcar aqui, tá? A minha letra alfa, mas mesmo assim vamos analisar as outras opções. Na opção de letra B, de cara, eu já tenho no primeiro período T, eu tenho uma reta. E no meu período de T até 5T, eu tenho um platô. O que significa isso? Eu tenho um platô, que o meu deslocamento ele não se altera ao longo do tempo. Como assim? Se eu estou andando com a minha viatura, como é que o meu deslocamento não se altera? O que a questão diz? Que eu estou deslocando com a minha viatura com velocidade constante. O meu deslocamento aqui deveria crescer, tá? Então ele já tem um erro no começo, e o gráfico não é uma curva, e
um erro na parte do meio que o gráfico se mantém no platô de deslocamento, ou seja, não tem deslocamento. Então B já era. Questão C, a opção C muito parecida também, já começa com uma reta que está errada e também eu tenho um platô, assim como na opção B. Na opção D, eu começo com uma curva, legal, mas uma curva decrescente. Como que eu começo? Partindo do repouso, já com uma aceleração negativa, né? Só se eu andar para trás. Então, já está errado. De T até 5T, até vai. Está razoável. Eu tenho uma reta constante e crescente. Porém, lá no último trecho, quando ele está desacelerando, a minha curva está crescendo. Ou seja, também está tudo errado. Em E, acontece a mesma coisa que em B e em C. Começa com uma reta e vem um platô quando ele deveria crescer no seu deslocamento. Também, tudo errado. Só pode ser aqui a minha opção A de alfa. Beleza? Então, já curte logo esse vídeo antes que vocês se esqueçam e aguardo vocês nas próximas questões.